Olá pessoal, vamos agora para a aula 4 da disciplina de Growth Hacking e Aquisição de Clientes e vamos começar a falar de aquisição de clientes, primeiro aqui com a parte de fundamentos por trás da aquisição. Então, vamos lá, introdução à aquisição de clientes. Aqui na tela tem a cena de um filme, que é o filme Campo dos Sonhos, de 1989, que é da onde surgiu a frase que ficou famosa, pelo menos no meio de desenvolvimento de produto, que é a frase: se você construir, eles virão. If you build it, they will come. É uma frase desse filme que na verdade tinha um contexto bem diferente. Falava que se eles construíssem um campo de beisebol lá no meio da plantação de milho, as pessoas iriam assistir os jogos. E essa é uma falácia que existe no mundo de empreendedorismo, de negócios, que é: se eu lançar meu produto, as pessoas vão surgir até a minha porta, vão bater na minha porta querendo comprar. E a gente sabe que não é assim que funciona. Então, como que é essa questão das pessoas chegarem até a gente, né? Aqui nesse slide, eu trago um pouco dessa perspectiva de que o que a gente está fazendo quando a gente trabalha aquisição de cliente é transferir um hábito existente de alguma mídia, de algum canal, para o nosso próprio negócio. Então, o que você quer fazer na prática? Você quer que o hábito de consumo de conteúdo, de produto que a pessoa já tem, sirva para te trazer essas pessoas. Então, você aí que é aluno da PUC Paraná, de repente você já acessa o UOL, você já lê o Tecnoblog, ou você lê Exame, você faz pesquisa no Google, você usa o Instagram, assiste vídeo no YouTube, e eu quero que parte disso que você faz comece a gerar resultado para mim, né? Que você introduza o meu produto, a minha empresa, a minha marca na sua rotina. Então, eu quero transferir essa audiência que existe nesses canais para o meu próprio produto, para a minha própria marca, para o meu próprio negócio. Então, isso é interessante para você pensar: pô, por onde eu começo, né? Onde que as pessoas que podem consumir o meu produto, o meu serviço, onde que elas estão? O que elas já fazem? Quais são os hábitos delas de consumo de informação? De passatempo, né? Será que elas jogam algum jogo no celular? O que será que elas fazem? Por quê? Porque a gente quer transferir esses hábitos que eles já têm para o nosso próprio produto, para o nosso próprio negócio. E aí, a gente precisa pensar sobre isso também de uma forma mais estratégica, porque o custo de aquisição de clientes, o CAC, vem subindo muito. Né? Se você olhar nesse gráfico, esse gráfico aqui é de 2019, desde então já subiu mais. Ele mostra ao longo dos últimos 6 anos, né? Então, de 2013 a 2019, a evolução do custo de aquisição de clientes. E por que isso está acontecendo, gente? Lembra que a gente discutiu lá no iniciozinho, né? Acho que na nossa primeira aula, sobre a mudança de paradigma das empresas ali dos anos 90 para os anos 2000? O que a gente falou ali? Que no início era só sobre tecnologia. E depois começou a ter muita empresa, a tecnologia ficou trivial. E passou a ser também sobre ter um bom produto e sobre conseguir distribuir. Por que isso? Porque a concorrência está muito forte. E os canais de aquisição, na verdade, estão cada vez mais centralizados, né? Então, se você pensa aí no Alphabet, né, o grupo do Google, poxa, eles são donos de Google, YouTube, Waze e uma pancada de outras coisas que a gente faz na internet, né? Gmail. Pensa no Facebook, o Facebook é dono do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, assim, e mais um monte de coisa que a gente faz também. Então, você tem poucas empresas com cada vez mais domínio sobre os sites, plataformas, mídias, até mídia offline. Às vezes eles têm uma participação nesses negócios, e você tem muita concorrência. Então, é claro que o custo de aquisição de cliente vai subir, né? Porque são mais empresas, mais negócios tentando comprar a atenção daquelas pessoas. E quanto mais o método de anunciar se populariza, e essa é uma grande, um dos grandes
fatores de crescimento, né, de growth do Facebook, do Google, é eles conseguirem deixar mais fácil ainda para mais pessoas, para mais negócios anunciarem. Quanto mais eles conseguem isso, mais você tem gente anunciando lá dentro e mais caro fica para você conseguir se destacar, tá? Então, esse é um ponto super importante. E aí, para a gente começar a pensar o nosso processo de aquisição, primeiro a gente tem que falar um pouquinho de branding e de posicionamento, né? Então, assim, a gente vai fazer aquisição. Tem uma etapa anterior do funil, não sei se vocês lembram, que eu mostrei, que é a de awareness, né? Tá aqui na tela de novo. Então, primeiro, básico, ele precisa conhecer o produto. Eu lembro que eu conversava muito com o Max quando eu entrei na Max Milhas lá em 2017. O Max é o fundador da empresa. E ele falava assim: não, mas será que se a gente tirar o marketing, as pessoas não veem? Eu falo assim: Max, ninguém acorda e fala assim: vou entrar na Max Milhas. Não existe isso. Se a pessoa não ouviu falar, se ela não viu em algum lugar, se ela não conhece ninguém que usa, ninguém acorda e fala assim: vou procurar aqui o produto do aluno da PUC Paraná se não conhecer esse produto. Então, existe sempre uma etapa anterior, que é essa etapa de conhecimento, né? De saber que existe. E isso que é importante a gente começar a tratar também através de posicionamento de branding, para a gente fazer isso do jeito certo, para as pessoas conhecerem a nossa marca, o nosso produto do jeito certo. Então, antes de pensar aquisição e antes de pensar growth, a gente tem que pensar marketing em geral e essa questão de posicionamento. Então, o marketing permite que você chegue aos usuários fazendo com que eles conheçam a marca. E aí a gente usa uma série de técnicas que permitem a construção de uma história e que a gente conte essa história de forma frequente e constante, né? Da mesma forma, para as pessoas entenderem que a sua marca é sobre aquilo, que o seu negócio é sobre aquilo. E você só pode crescer aquilo em que em algum momento foi conhecido, tá, gente? Então não adianta fazer growth, fazer aquisição de algo que ninguém nunca ouviu falar. Então, o marketing tem esse papel de contar a história do produto, do negócio e torná-lo conhecido. E aí, quando a gente fala de branding e posicionamento, né, que tem uma imagem do nosso lançamento ali de hotéis, pegando o conceito de sair do avião, já entrando no quarto de hotel, então transmitindo o que a gente já tem de atributos de confiança do aéreo da Max Milhas para uma vertical nova. Por quê? Porque o branding tem isso de ocupar um espaço único na cabeça do consumidor, de maximizar a relevância e a distinção da sua marca em relação aos concorrentes. E quanto mais valor você gera e mais singularidade, né, quanto mais único, maior vai ser o resultado. E isso é especialmente importante para negócios que exigem muita confiança e ticket médio alto. Né? Então, se você, você tem um negócio B2B, você trabalha num negócio B2B, você que é aluna e aluno aí da PUC Paraná, você sabe que os tickets médios às vezes são altos, né? Os contratos demoram a ser fechados, precisa de confiança. Então, como que você trabalha esse posicionamento para que a marca seja conhecida de um jeito que gere essa credibilidade? Ou negócios complexos, difíceis, né? Então, é mais importante ainda para esses negócios. E aí, o Jay Baer, da Convince and Convert, fala que branding é a arte de alinhar o que você quer que as pessoas pensem sobre sua empresa com o que as pessoas realmente pensam sobre suas empresas, né? Sobre sua empresa. Então, você quer pegar o que a pessoa pensa e se aproximar isso do que você gostaria que ela pensasse, né? Então, você planeja para que ela acredite, para que ela veja o seu negócio dessa forma, que é a forma ideal, estratégica para você. E aí, mesmo em empresas menores, empresas digitais, né, não tradicionais, isso é super relevante. Então, eu falei assim, tá, mas ali a gente viu o Airbnb e tal, será que ele fez isso? Claro que fez, né? E aqui eu trouxe 3 exemplos de empresas que são da nova economia, são da era digital e que precisaram muito de branding. Então, uma delas é a Dog Hero. A Dog Hero, eu fiz um episódio do podcast com o fundador e ele contou muito sobre o quanto o branding foi importante para eles, quanto o posicionamento de marca foi importante. Porque se você tem um cachorrinho, eu tenho, sou apaixonada por cachorro, é muito difícil você deixar o seu cachorro na casa de alguém que você não conhece,
né? Ah, se meu cachorro tiver qualquer problema, se ele, sei lá, brigar com algum outro cachorro, se ele passar mal, se ele, o que que vai acontecer, né? Então, eles precisavam muito gerar essa confiança. E eles trabalharam branding através de várias formas, né? A marca é sempre muito bonita, muito clean. Treinamento dos hosts, das pessoas que iam ficar ali com os cachorros. Uma série de fatores que se desencadeavam para poder você ter a confiança de deixar o seu peludo lá com uma das pessoas disponíveis na plataforma. A Max Milhas também teve um desafio similar. Né? A gente tem um produto que é mais barato, a nossa passagem aérea é mais barata que na companhia aérea, quase sempre. E aí as pessoas olhavam e falavam assim, nossa, deve ter alguma coisa errada aqui. Como é que a passagem está 30% mais barata, 40% mais barata? E aí as pessoas pensavam, não compravam, pensavam que era fraude, que era alguma coisa desse tipo. Então, a gente precisou fazer um trabalho de posicionamento de marca que trouxesse essa credibilidade, essa confiança, o tamanho da empresa para o público, para eles se sentirem mais confortáveis, entenderem que era confiável comprar na Max Milhas. E a Singu, que é um aplicativo de beleza, né, em casa, você através dele você consegue contratar artista para ir na sua casa fazer a unha, fazer cabelo, massagem, coisas assim. Ele também tinha essa questão de, poxa, eu vou abrir a minha casa para uma pessoa desconhecida, né? Um pouco Uber no começo também, eu vou entrar no carro de alguém que eu não conheço. Então, todas essas marcas precisam de um posicionamento muito forte para conseguir quebrar essa barreira. Né? No caso da Singu, inclusive, por ser uma startup mais em fase inicial, eles fecharam sociedade com a atriz Débora Seco para trazer essa questão da credibilidade, da confiança para a marca, né? Já que eles não podiam contratar diretamente alguém, eles fizeram essa parceria com a Débora Seco para trazer um pouco desse conceito. E aí, eu queria que vocês olhassem na tela esse gráfico. Eu marquei 2 pontos nele que pelo gráfico tá maior, né, não parece que são tão relevantes, mas se vocês repararem aí no primeiro e no segundo ponto tem um crescimento mais acelerado. Você, aluno aí da PUC, sabe me dizer o que foi isso? É da Max Milhas esse gráfico, tá? É o gráfico de pesquisa do nome da Max Milhas. Bom, estou mostrando aí na tela. O primeiro foi quando a gente começou a fazer aquisição via Google Ads. Então, a gente não fazia anúncio no Google praticamente. Fazia muito pouco até o meio de 2017. E aí, a partir daí, a gente começou a fazer realmente um investimento maior em Search Marketing, né, em PPC. E você vê que a gente dá um primeiro salto. E o segundo que eu circulei aí também é quando a gente entra na TV com uma campanha aí, sim, mais de branding, de posicionamento, que foi a campanha que a gente fez com a Tata Werneck em 2018. Você vê que foi fim de 2017, início de 2018. Você vê que tem um outro salto de novo e a marca volta a crescer de novo de forma acelerada. Então você vê a importância, né? Um é puramente marketing de performance e o outro foi mais ali voltado para a marca. E aí tem outros 2 picos que eu marquei aqui o que são, que é o Dia Mundial das Milhas, que nada mais é que uma data que a gente inventou, é o aniversário da Max Milhas, é uma data proprietária, onde a gente fala que é o melhor dia para comprar passagem aérea, é o nosso aniversário, e a gente instituiu que era o Dia Mundial das Milhas. Isso ficou tão grande que hoje em dia outras marcas fazem Dia Mundial das Milhas no dia 6 de janeiro, e foi algo inventado pela gente também. É uma questão de posicionamento, é o dia mais barato para comprar passagem aérea. Isso ficou tão grande que é maior que a nossa Black Friday hoje. Né? Então, você veja que a maior data para a maior parte dos e-commerces e do marketplace no ano é a Black Friday. O Dia Mundial das Milhas ele é em janeiro. Então, na verdade, se a gente comparar ele com a Black Friday do próprio ano, ele é um pouco menor, porque rola um ano inteiro até a próxima Black Friday e a gente cresce muito de um ano para outro. Mas se a gente comparar com a Black Friday anterior, ele é consideravelmente maior sempre, tá? É realmente a nossa data mais importante de venda.
E aí uma forma de você pensar posicionamento, você criar uma frase que reflita o seu posicionamento, é responder algumas perguntas. E eu vou começar aqui com essas perguntas, criando um posicionamento para vocês, um statement de posicionamento, né, uma frase de posicionamento, para a Growth Leaders Academy, que é a minha empresa de mentoria lá de growth, né, de educação em growth. Então, a primeira pergunta que você tem que fazer do posicionamento é quem são as pessoas que vão consumir isso, né? Então, qual que é o nosso target buyer, qual é o nosso público consumidor em potencial? Então, você precisa responder isso. No nosso caso, a gente podia, vamos fazer curso para todo mundo, que todo mundo de marketing, todo mundo que quer aprender. Não, a gente definiu. O negócio já mudou um pouco desde então, tá, gente? Mas eu tô falando aqui do nosso produto de mentoria, que foi como a gente começou. A gente definiu que o nosso target eram líderes de marketing e growth. Então, assim, um analista, alguém que estivesse começando, alguém que estivesse curioso, não era o nosso público. Tinha que ser líder. Então, a pessoa já tinha que ser head, gerente sênior, diretor, CMO, tá? Então, essa foi uma das definições que a gente fez. Aí a próxima pergunta é: quais são os problemas dessas pessoas, né? Que dores elas têm? Quais são as necessidades desse público que a gente precisa resolver? E aí, aqui no nosso caso, a gente chegou à conclusão que essas pessoas queriam crescer os negócios e a carreira delas sem perder tempo. Então, assim, elas precisavam gerar resultado para as empresas que elas estavam ou na qual elas empreendiam e, ao mesmo tempo, crescer a carreira delas e a evolução delas sem perder tempo, sem ficar alongando muito, sem fazer cursos longos, de uma forma bem focada, tá? Aí a terceira pergunta é por quê? Então, assim, por que a gente é a melhor opção para eles? Eles poderiam fazer qualquer, sei lá, procurar outras opções, né? E no nosso caso aqui, a gente entendeu que o nosso porquê era porque a gente ensina na prática com mentores que sabem fazer, né? Com pessoas que realmente já tiveram resultado no mercado. No caso, eu e o Gabriel, que é o CMO da Singu. E aí, com isso, com essas três perguntas, desculpa, então, para quem a gente estava fazendo, quais eram os problemas que a gente queria resolver e por que a gente era a melhor opção, a gente cria uma frase aqui que é: para líderes de marketing e growth que querem transformar seus negócios e suas carreiras, nós oferecemos a mentoria da Growth Leaders Academy, que reúne conhecimento no bullshit prático sobre o tema com mentores que sabem fazer. Então você vê que em uma frase eu consegui explicar qual é a proposta de valor para o público. E aí você começa a desdobrar isso em campanhas, tanto de aquisição quanto outros tipos de campanha, tá? Então, você conseguiu resolver o seu posicionamento de marca, você já sabe para quem que você está fazendo o que você está fazendo, por que você resolve o problema delas de uma forma única e por que você é a melhor opção. Agora sim, a gente pode começar a planejar o nosso marketing e a nossa aquisição de clientes. Então, vamos falar um pouquinho disso aqui. Para a gente começar a planejar o marketing, a gente precisa primeiro pensar qual que é o objetivo do seu negócio, né? Então, tem uma frase do filme Alice no País das Maravilhas, né? Uma frase não, uma conversa, que a Alice pergunta pro gato, ela pergunta para ele assim: você pode me dizer qual é o caminho que eu devo tomar? Aí o gato fala para ela assim: isso depende muito do lugar para onde você quer ir. E aí ela fala assim: eu não sei para onde ir. E aí ele fala: se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. E é um pouco isso, né? Se você não sabe qual é o objetivo do seu negócio, o que você quer atingir com ele, assim, é muito difícil, você começa muito perdido, você pode ir em qualquer direção, você pode fazer aquisição de qualquer forma, você não precisa desse posicionamento claro, mas muito provavelmente você também não vai chegar no melhor lugar que você poderia chegar, né? Vai ficar ao acaso. Então, o marketing tem como visão levar pessoas a tornarem clientes do negócio e permanecerem comprando de acordo com a estratégia do negócio. Então, você fala assim: não, mas a estratégia do negócio é ganhar dinheiro. Beleza, mas assim, o que o seu negócio tem que fazer agora para ganhar dinheiro? Né? Ele está validando um produto novo, ele está validando um atributo, porque ele vai fazer um posicionamento, uma campanha de posicionamento de marca maior.
ele vai crescer o share de um produto que já é conhecido, né? Então eu quero ter mais share of wallet, eu quero ter uma participação maior nas compras do meu consumidor já atual, eu quero ganhar escala, eu quero aumentar a receita de quem já é meu cliente, eu quero promover produto complementar, eu quero entrar no mercado novo para minha empresa, um outro país, um outro estado. Você vê que são coisas muito diferentes e que você precisa ter essas respostas para poder planejar melhor a sua aquisição. Então, é sempre importante pensar, porque às vezes a gente trabalha na área de marketing, a gente está muito envolvido com isso, e a gente acha que o marketing é o centro de tudo, mas não é. A estratégia da empresa é mais importante que o marketing, tá? Então, o marketing não define o negócio demanda o marketing. Ele fala assim, marketing, preciso que você faça isso. Mas o marketing contribui estrategicamente com o negócio, né? Então, você tem os objetivos que definem as prioridades do marketing, o marketing atua e ao atuar ele também gera insumos, gera insights, gera informações que alimentam os objetivos do negócio. Então, o marketing, por exemplo, pode falar assim, ô negócio, eu tô vendo aqui que muitas pessoas estão comprando o produto X. Será que a gente não deveria criar uma variação desse produto? Ou será que o preço dele não poderia estar maior? Ou será... E aí as áreas lá de negócio, as áreas de estratégia vão trabalhar nisso e vão chegar a alguma conclusão que vai pautar o marketing novamente. Tá? Então, o plano de marketing e o de aquisição tem um desenho sobre isso na tela para vocês conseguirem visualizar melhor, né? E aí, o plano de marketing de aquisição ideal é aquele que melhor responde os objetivos do negócio com os recursos que você tem, né? Então, também, assim, eu não posso querer fazer uma campanha multimilionária se eu não tenho esse recurso. Eu não posso querer fazer uma super ferramenta de aquisição online se eu ainda não tenho nada digitalizado. Então, assim, você precisa ver quais são os recursos que você tem de time, de orçamento, de tecnologia para poder fazer o seu objetivo acontecer. E aí, então, eu fiz um quadrinho aqui para ajudar vocês, né? Um frameworkzinho para ajudar vocês a pensarem. Vocês podem pegar isso aqui, preencher com as informações da empresa de vocês. Então, tem lá os objetivos do negócio, qual é a capacidade financeira do negócio, o estágio de maturidade. Então, assim, uma empresa que está super no início é diferente de uma empresa que está ganhando tração, que é diferente de uma empresa que já está madura e está precisando inovar e assim por diante. Aí, com isso, descem os objetivos de marketing. E aí, a partir daí, você vai procurar as informações, vai segmentar e criar as personas, vai entender qual é a jornada dessas personas, quais são os canais que fazem mais sentido para ela, qual a mensagem certa. Inclusive, em Growth, a gente fala muito também da mensagem certa, né? Do tom de voz certo, de usar a linguagem exata que o seu consumidor usa. Isso tudo ajuda muito a acelerar a aquisição dentro de Growth. E qual é o orçamento do marketing para isso? E aí você define, ok, então quais são as estratégias de marketing, quais vão ser os meus Key Performance Indicators, os processos e rotinas do meu time e qual é o meu time para fazer isso acontecer, tá? Então, tudo precisa estar sincronizado com os objetivos do negócio. E aí, eu trouxe aqui na tela um exemplo prático da Max Milhas, né? Lá em 2013, a primeira pergunta, né, o primeiro objetivo era entender se o produto faz sentido. Então, assim, se a gente ainda estava tentando validar isso, não era hora de fazer marketing, né? Foi uma época sem marketing. Sem marketing, entre aspas, aí na tela, porque a gente sabe que também tinha um marketing boca a boca, tinha indicação, mas não existia um investimento proposital nosso em marketing. Por quê? Porque era um momento de validação de hipótese, de construção de produto. Se alguém vai querer usar esse produto, então esse era o objetivo, não era hora de fazer marketing. Em 2014, a gente já tinha Product Market Fit, a gente já sabia que para um público específico a gente era muito importante. A gente discutia um pouco esses conceitos nas aulas de Growth, né? E aí o nosso objetivo de negócio era chegar ao break-even, ou seja, que a empresa se pagasse, que as suas operações se pagassem. E aí começamos a fazer marketing, como? Com aquisição bem de baixo custo, mais orgânica, e aí ao mesmo tempo ela tinha um volume muito menor, né? Usando REC, usando canal de alta afinidade. Então, assim, poxa, só coisa que era de turismo, com aquisição orgânica mesmo, ainda sem investimento.
Então, tem um exemplo legal aí na tela para vocês verem, um pico no nosso Google Analytics de acesso, né, que na época foi um pico, hoje isso aqui não é nada de acesso pra gente, que foi uma postagem que a gente fez num fórum do Melhores Destinos, que é um site sobre viagens. Então, quando eu falo ali de REC e canal de alta afinidade, eu não estou nem falando do processo sofisticado de growth que vocês viram, né? Nessa fase a gente ainda não tinha isso. Era realmente uma questão de, cara, onde que os nossos clientes estão? Ah, eles estão em blogs de viagem. Nossos potenciais clientes, né? Ah, estão em blogs de viagem, então não sei o que, beleza. Qual o blog mais famoso? Vamos postar lá. Se alguém já viajou na Max Milhas e ver as respostas e tal. E com isso a gente teve um baita pico de acesso, tá? E aí, quando a gente chega em 2015, 2016, como vocês podem ver aí, já era uma questão de crescer, né? A gente já tinha Product Market Fit, já tinha dinheiro do próprio negócio que a gente podia investir, mas ainda era baixo custo, né? A gente não tinha como, a Maximalis não tem investimento de investidor externo, venture capitalist, então não tinha um dinheiro gigantesco para investir. Então, trabalhamos muito canais de fundo, de funil, de CAC baixo, então assim, se o CAC é baixo, normalmente você não consegue escalar muito, porque conforme você escala as campanhas, o custo de aquisição de clientes sobe, e alguma coisa de topo, mas mais barato, em escala menor. Já em 2017 e 2018, vocês viram lá no gráfico, né, que eu mostrei, a gente entra realmente em vamos ganhar mercado e confiança das pessoas. Então a gente começou a trabalhar um meio de funil mais ativo, branding mais robusto, mais investimento no topo, buscando mais escala, mas o nosso CAC também subiu, nosso custo de aquisição de cliente ficou mais caro. Por que o custo de aquisição de cliente fica mais caro, gente, quanto mais você investe? Porque quando você começa, você está super segmentado, você fala só com o cliente que é a nata da nata para você, né? Aquele cara que realmente quando entrar vai gastar muito e tal. Se você quer expandir, você precisa jogar uma rede numa área maior, né? E aí algumas pessoas ali vão estar preparadas já para consumir o seu produto e outras não. Outras vai levar tempo, você vai ter que falar com elas várias vezes até elas converterem. Então o custo de aquisição acaba subindo. E é isso, com isso a gente termina aqui a introdução aos canais de aquisição para você ter o fundamento básico para a gente começar a discutir na próxima aula quais são os canais de aquisição e as características deles.